E olha só, eu estou vendo o pessoal aqui que estava ontem na oficina com a gente. Sejam bem-vindos. Acabei de fazer uma provinha ali. Eu acho que pelo menos o meu nome eu acertei. Então vamos ver agora se vocês vão acertar a provinha que vai ter no final, beleza? Fiquem ligados aí que a gente vai fazer uma brincadeira no final. E adianto que vai ter um sorteio também nessa palestra. A gente vai começar agora a falar sobre internet das coisas, mas quem está aqui acompanhando vai poder concorrer a um kit de Arduino. Quem não conhece, eu já vou explicar o que é esse Arduino. Bora lá então, pessoal. Eu vou começar aqui com uma curiosidade, né? Para falar de internet das coisas, vamos olhar um pouquinho sobre o que já existe por aí. E vamos ver se vocês acertam o que eu coloquei aqui na tela. Uma ratoeira, né? O pessoal conhece de ratoeira. Agora, eu garanto para vocês que o que tem aqui dentro, de repente, não é assim tão conhecido. E é o que a gente vai falar hoje. Mas vamos primeiro entender o que, né? A gente tem aqui uma ratoeira com internet das coisas. E pensem assim, com essa tecnologia, uma ratoeira custa hoje por volta de R$150. Tá? Por que será que desenvolver uma ratoeira dessa, sendo que uma ratoeira comum, ela custa aí 5, 15, 20 reais? Por que será que eu vou pagar R$150 e colocar uma tecnologia como essa? Bom, eu vou explicar para vocês que essa ratoeira ela foi desenvolvida por um alemão. E aqui, olha só, comecem a perceber os detalhes, né, as sutilezas por trás de uma visão de oportunidade, de uma visão de solução, de gerar valor. Porque imaginem para um fabricante de ratoeira que não é valor nenhum, vai encarecer a ratoeira, né? Que valor vai ter para o fabricante de ratoeira? Mas esse cara, esse alemão, ele antes de fabricar a ratoeira, ele cuidava de silos em fazendas. E ele era responsável pela limpeza, né, pelo controle de pragas dos silos. E imaginem que essa fazenda tinha mais de 1000 silos. Era uma fazenda grande na Alemanha. Então, para controlar a praga, usavam-se ratoeiras. Só que aí existe um problema nessa questão, que é quando a ratoeira pega o rato, ainda mais no ambiente de silos, que tem ali alimentos, acontece que o rato ele precisa ser retirado em ali 1 hora. Mais que isso, ele começa a contaminar o ambiente. Então, esse cara, que era responsável por essas 1000 ratoeiras dessa fazenda na Alemanha, ele tinha que ter uma equipe passando em cada silo 2 vezes por dia. Imaginem a equipe que ele mobilizava para fazer inspeção nas 1000 ratoeiras 2 vezes todos os dias. Aí é que ele encontrou a solução com uma internet das coisas, e a gente já vai entender o porquê que é viável hoje, aqui dentro, ter a solução dessa comunicação para que a ratoeira simplesmente avise uma central que o rato foi pego. Na ratoeira tem até uma luz ali que ela pode ficar emitindo um vermelho quando ela está acionada, para ser fácil de encontrar no escuro. Mas o importante é lá a central que ele colocou na internet. Internet das coisas, né? Coisa. E lá na internet ele está recebendo informação de qual ratoeira foi acionada naquele instante. Bastou ele ter uma pessoa, um motoboy, que quando aciona aquela ratoeira, ele vai pontualmente lá, remove o rato em menos de 1 hora. Ele passava 2 vezes por dia, então ele poderia demorar até 12 horas. Ele diminuiu a equipe e foi mais eficiente. Esse cara cuidava de silos, hoje ele vende essa ratoeira. E é um caso realmente, vocês podem depois procurar por essa empresa, Schignau. É uma empresa alemã. Então, só para a gente abrir aqui o nosso papo,
para vocês verem que já existe solução muito disruptiva, gerando muito valor. Inclusive, pessoal, eu já tenho há uns anos o canal chamado Brincando com Ideias. A gente brinca demais com as ideias, a gente aprende com as ideias. Quem ainda não conhece, eu convido para procurar a gente lá no YouTube. Lá a gente aprende primeiros passos de programação, de eletrônica. Mas a partir do momento que a gente brinca com ideias, e as ideias ficam só em ideias, elas não saem de ideias, não se transformam em inovação. A inovação, ela existe quando a ideia chega no mercado. Quando ela é entregue no mercado, gerando valor de uma forma viável. As pessoas vão querer pagar para isso, elas enxergam valor nisso, e tecnicamente é possível de se fazer. Então, levando isso em conta, vamos entender agora o que é essa internet das coisas que está lá dentro da ratoeira. Só que olha só, antes de avançar no assunto, além da ratoeira, vamos falar aqui, o que a gente tem aqui na tela? Um frigobar. Por que será que eu penso em internet das coisas num frigobar? É difícil de ouvir aqui que está muito barulho, tá? Mas obrigado. Se está faltando alguma coisa, né? Controle de temperatura, será que ela tem defeito, precisa de manutenção? Mas, de novo, pessoal, colocar a internet das coisas dentro do frigobar, não faz sentido para o fabricante do frigobar. Tá? Ele vai agregar custo, vai aumentar 100, 200 reais no preço do frigobar. Tem gente que não vai precisar. Mas acontece que, de novo, uma pessoa no Nordeste responsável pela manutenção, tá, dos frigobares. Imaginem que grandes redes de hotel não têm o pessoal próprio que vai lá repor os produtos. Eles terceirizam isso. Grandes redes que têm 1000 quartos, é uma empresa especializada que repõe os produtos nos frigobares. Esse cara, responsável por repor produto, é que pensou em, cara, eu tenho que ir em 1000 frigobares todo dia, mesmo que aquele quarto com aquele frigobar não tenha sido ocupado naquele dia. Eu tenho que ficar olhando de um em um, muitos não precisam de reposição. Então, poxa, espera aí, deixa eu começar a colocar uma internet das coisas aqui dentro. E olha só, aqui também a gente começa a pensar em... É interessante vocês gravarem isso. Muitas vezes a internet das coisas não resolve o problema completo. Ela vai te dar uma dica, que é naquela dica que você gera grande valor. Nesse caso aqui, a gente poderia pensar, poxa, mas uma tecnologia de ponta poderia identificar qual produto eu estou retirando. Por câmera, por identificação de imagem, ou por QR Code, por código de barra, por um RFID. Mas, gente, esse cara que passa em 1000 frigobares por dia, se ele tivesse uma informação de qual frigobar foi aberto naquele dia, ele já diminui o trabalho dele para menos da metade. Então, bastou ele colocar um sensorzinho de luz na luz interna do frigobar. Ou seja, se eu abrir a porta, a luz liga. O sensor me diga, abriu a porta uma vez. Isso já foi suficiente, inclusive, para ele implementar mais alguns sensores na solução que agregaram valor, ainda mais valor, como um sensor de temperatura. Poxa, aquele frigobar, ninguém abriu e ele está constando como 20 graus, como 30 graus. Eu preciso acionar uma manutenção. Ele não está gelando. Ou ainda, olha só, o que acontece com ele. Esse caso, que é... O pessoal vai no hotel, né? Quem de nós não tem um celular para carregar?
Você não encontra a tomada? Então você vai na tomada do frigobar, desliga e liga o seu carregador. Aquele frigobar fica desligado e ninguém sabe disso. O próximo hóspede chega e vai tomar uma Coca-Cola quentinha, né? Então, também, ele identificou isso. Opa, aquela geladeira, ok, ninguém abre, mas ela está quente. Poderia ter um sensor também, identificando se ela tem corrente elétrica, enfim. A gente pode ampliar aí as ideias a partir de algo que já começa a dar dicas e com isso gerar valor. Gravado aí, beleza? Então, a mensagem que a gente aprende nesses casos é que a gente não precisa buscar a solução completa. Uma dica já vai gerar um resultado fantástico. Agora sim, vamos entender o que está lá dentro da ratoeira. Vamos entender a tecnologia. Se a gente está falando de internet das coisas, a gente precisa ligar a coisa na internet. Então, o que viabilizou essa tecnologia é a comunicação. Tecnologia de comunicação. E reparem, é muito comum a gente pensar, poxa, o meu celular tem internet. Eu já tenho internet das coisas. Por que eu preciso desse IoT? A coisa é um pouco diferente, a gente vai entender agora. No início da comunicação, a gente tinha lá a rede local, com cabo, a tal da LAN. Ela tinha uma boa velocidade, dava para trafegar vídeos, o que eu queria, mas eu tinha o problema físico do cabo. O pessoal pensou, evoluiu um pouquinho, preciso ter mobilidade, então a gente conheceu aí o Bluetooth, mas ainda não para uma comunicação de vários dispositivos, de várias pessoas, e sim de um equipamento com outro. É um fone, um alto-falante, um dispositivo, né, um mouse, um teclado. Ou seja, a gente tem aí então a WPAN, que seria a wireless, né, sem fio, mas personal. Ou seja, é uma comunicação pessoal. Ainda não é uma comunicação ampla. Depois vieram algumas outras tecnologias de comunicação, ainda nesse sentido, como RFID, NFC, todas elas com um alcance muito baixo de comunicação. Eu precisava de pequenas distâncias para conseguir comunicar. A evolução busca o quê? Muito alcance. E é aí que a gente vai chegar na internet das coisas. Criaram o Wi-Fi, veio então a wireless, Wi-Fi seria a Wireless Local Area Network, né, uma rede local, sem fio. Criaram depois a WiMAX. Aqui no Brasil, eu não tenho conhecimento de que tenha chegado, mas é uma tecnologia de Wi-Fi para uma cidade, um Wi-Fi metropolitano. Temos a telefonia móvel evoluindo. Vejam, o alcance está aumentando, mas o custo da comunicação também aumentando. Ok, a gente consegue ver vídeo em alta resolução. A gente consegue transmitir um acontecimento ao vivo, com alta resolução, mas com alto custo também. Aquela ratoeira, para pagar o preço de um 4G, de um 5G, vocês acham que é viável? E ela não filma o rato em alta resolução. Ninguém quer ver o rato em 4K, né? O que a gente tem, então, é o desenvolvimento de uma tecnologia que aumente o alcance, mas reduza o custo da tecnologia, da comunicação. E aí que nasceram, basicamente, hoje nós temos essas três: Sigfox, LoRa e NB-IoT. Já vou comentar alguma diferença entre as três. Quem está pensando, poxa, será que eu posso criar uma ratoeira por aí, também resolver alguma solução? Qual delas eu poderia pensar? A gente vai falar um pouquinho disso agora, comparando essas três. Sigfox. A gente tem uma tecnologia que transmite poucos dados,
que é o que eu preciso. Vejam, eu preciso saber só se tem rato ou se não tem rato. É 1 bit que eu preciso, se for caso por hora, a cada 30 minutos. Eu preciso saber o frigobar, a temperatura. Tá, 1 byte, 2 bytes por dia. Não é o que eu consumo numa Netflix, né, que são gigas por alguns minutos. Então, dessa forma, a gente tem, nas três, o custo para ter uma comunicação bem objetiva, de poucos dados, é o que a gente chama de telemetria. Tá? Então, quem já ouviu falar esse termo, telemetria, é a internet das coisas, ou seja, a tecnologia de comunicação da internet das coisas. Focando o quê? Poucos dados, no momento certo, só quando eu preciso, não o tempo todo. LoRaWAN segue esse mesmo conceito. NB-IoT, um pouco diferente dessas duas, né? NB aqui é de Narrow Band, ou seja, banda estreita. É uma tecnologia em que muitas operadoras de celular, 4G, 5G, elas aproveitam parte da banda delas que não está em uso para aplicar nessa tecnologia. Então, elas dispõem já da rede que já existe, das antenas, e elas entregam também essa tecnologia. Mas, olha só, um grande diferencial entre elas é o seguinte. Sigfox é uma tecnologia proprietária. Tem dono, marca registrada. Se eu quiser desenvolver um equipamento, eu tenho que pagar os royalties, os direitos para alguém, que são os desenvolvedores da Sigfox. Até aí nenhum problema. A gente tem o Windows na nossa máquina, que é a mesma coisa. Eu pago a licença para poder usar o Windows. Até aí nenhum problema. Mas tem o outro lado de uma tecnologia não proprietária que possibilita o desenvolvimento dessa tecnologia, que é o caso da LoRaWAN. A LoRaWAN é uma tecnologia não proprietária, uma tecnologia aberta. Então, a gente consegue mais possibilidades com uma LoRaWAN. Com o Sigfox, eu vou depender das antenas que eles tenham já instaladas onde eu estiver. Assim como o celular. Quando a gente não tem sinal no celular, é porque eu não tenho uma antena perto. Simples assim. Claro, depende também do nosso celular, se ele está bom ou não, se está com bateria ou não. Mas, aqui no caso do Sigfox, é a mesma coisa. Se eu tenho uma antena próxima, eu tenho sinal e eu posso usar essa tecnologia. Eu desenvolvo meu aparelho, ela se comunica com a empresa Sigfox e eu integro com o mundo inteiro. Agora, se eu estou num lugar que não tem cobertura, eu já não consigo, não tenho alternativa. No caso da rede LoRa, existe alternativa. Eu tenho as duas coisas que a gente já vai ver. E no caso do NB-IoT, né, também tem a questão de ser uma tecnologia proprietária. Cada empresa, cada provedor terá a sua própria tecnologia. Então, aí complica também para o desenvolvedor. Eu vou desenvolver com um provedor, eu tenho que desenvolver com uma linguagem, com um protocolo. Se eu mudar de cidade, se eu levar para outro país, eu vou ter que mudar muita coisa no meu desenvolvimento. Até agora, vejam, a única que me dá mais flexibilidade para desenvolver e para usar é a LoRa. Tá? Eu não estou aqui para defender nenhuma delas, eu só estou compartilhando as três com vocês. E dependendo do projeto, uma pode ser melhor que a outra. Tá? Se eu tenho uma empresa grande, que só tem ratoeiras em São Paulo, vou usar o exemplo da ratoeira de novo, e uma rede da Vivo já resolve, um NB-IoT da Vivo, e eu não vou nunca expandir, de repente ali eu tenho um custo melhor, eu tenho um sinal melhor, que vai ser a alternativa melhor. Ok? Então, não esqueçam desse detalhe. Falando agora especificamente da rede LoRa, vamos entender um pouquinho por que ela não é proprietária. Eu acho que era legal também vocês entenderem isso, caso queiram desenvolver algum equipamento IoT. Tudo começou, sim, com uma tecnologia proprietária. LoRa, individualmente, ali, o primeiro logo, ele tem dono. Hoje,
Essa empresa Semtech é dona dessa tecnologia. Só que ela se limita à radiocomunicação, só. Então, eu quero utilizar, vou desenvolver um equipamento. Lá na ratoeira, eu vou colocar a LoRa. Eu vou precisar de um chip fabricado pela Semtech. Só isso. É a única coisa que é proprietária. Dali para toda a solução, eu passo a ter já uma tecnologia não proprietária desenvolvida por essa LoRa Alliance. Tá, eu quero desenvolver alguma coisa onde eu encontro documentação. É lá. É só acessar o site deles. Tá muita coisa em inglês, mas é só traduzir. E ali eu sei desenvolver, eu sei o protocolo, eu sei como funciona. Está tudo documentado, tem treinamento. E essa LoRa Alliance, ela é uma associação de empresas, de outros stakeholders, que desenvolveram o protocolo de comunicação que usa o rádio LoRa. Eu tenho o chip LoRa. Só o chip LoRa, ele não vai se comunicar com todos os recursos que eu preciso. Ele só manda um byte de um lugar para o outro. Mas e aí, quem verifica se o byte chegou, se não chegou, se eu tenho que mandar de novo? Quem dá um retorno para o meu equipamento, dizendo, cara, você está falando muito alto, vai gastar muita da sua bateria, eu estou te ouvindo bem, diminui a sua frequência, a sua intensidade na onda, porque você economiza a bateria, eu continuo te ouvindo. Então, LoRaWAN tem essa inteligência entre o chip e todo o sistema. Aqui em 2015, que foi desenvolvida a LoRaWAN, vejam, é recente. A Anatel, em 2016, já homologou o primeiro equipamento com essa tecnologia. Então já existe um protocolo dentro do LoRaWAN para o nosso país, para o mercado brasileiro. Tá? A gente já pode desenvolver, e se estiver de acordo, a Anatel vai homologar. E já temos uma empresa que me faz cobertura de LoRaWAN no Brasil, nas principais cidades, que é a American Tower. Por enquanto, é uma das maiores, né? Não a única, mas já é uma empresa que tenho certeza que nesse local eu tenho sinal da American Tower, de LoRaWAN. Também em São Paulo, próximo ao centro. Muitas das cidades, ou seja, a cobertura no Brasil, inclusive, até para o pessoal fora, já é algo destacável. Ou seja, o pessoal da LoRa Alliance, o pessoal do American Trend enxergou oportunidade no nosso país e já investiram bastante. Então, do mesmo jeito que eu pego sinal vivo, sinal de celular, eu também tenho sinal LoRaWAN em principais cidades. Agora, olha que legal. Se eu não tiver sinal, poxa, eu estou lá no meio da fazenda, aquela ratoeira lá não está perto de uma antena. Tendo a antena da American Tower, o meu dispositivo, né, a gente chama aqui de EndNode ou Endpoint, ele se comunica com a antena que está na região e manda a informação para a internet, para a nuvem. Para uma nuvem, inclusive, que segue o protocolo LoRaWAN. Porque aqui já está tudo pronto, tudo pensado. Eu não tenho que desenvolver inteligência de identificar o aparelho, se o aparelho é válido, se o aparelho foi clonado ou não foi, identificar qual é a data, o horário que ele está mandando, qual o sinal de rádio. Tudo isso já funciona aqui. Eu vou desenvolver ali, onde eu tenho lá o sensor da ratoeira, ou o sensor da luminosidade do frigobar, e eu vou desenvolver aqui, olha, a aplicação, porque toda aquela nuvem já vai me mandar para uma aplicação os valores que eu recebo lá da ratoeira, e eu já consigo ter a informação, tirar relatório, mandar no celular. Quando uma ratoeira for acionada, eu quero que o meu celular toque. É só eu vir aqui na aplicação, programo ela com os dados que já estão nela, porque o que fez a informação da ratoeira chegar aqui, já existe. Eu não preciso mexer nessa programação. Tá bom?
Ok, gente? Então é basicamente isso, tá, que eu trouxe para compartilhar com vocês uma ideia a respeito da internet das coisas na prática. Um ponto importante também, só para não esquecer de citar, é que a internet das coisas, para estar lá na coisa, não é só questão da comunicação boa. A gente tem que ter também um baixo consumo de energia. Ou seja, se aquela coisa não tem uma tomada do lado, que eu tenha pelo menos uma bateria e que ela dure 1 ano, 2 anos, 5 anos, que é possível. Por quê? Aquele equipamento não fica ligado o tempo todo. A ratoeira, ela é ligada uma vez a cada hora e por um tempo mínimo de só mandar um bit. Claro, um pouco mais para ter um pacote, para ter todo um controle, mas manda aquela informação de 1 bit e depois dorme, desliga. Ela fica ali economizando bateria. LoRaWAN também ajuda nisso. Toda a inteligência faz com que a gente tenha economia de bateria. Só para também dar mais um caso interessantíssimo aqui de coisa que já existe. Aqui em São Paulo, vejam que as empresas de telefonia mesmo, 4G, né, 5G, elas têm antenas por aí e precisam de manutenção. Vejam quanta gente está por aí fazendo manutenção. E aí, qual que é o problema delas? Às vezes, o técnico, ele vai até uma antena, rastreado, o carro tem todo o rastreamento, a empresa sabe que ele foi até a antena, aí ele faz o relatório de que o parafuso lá está quebrado e ele não tem como resolver. E vai embora. Só que tem um cadeado que colocaram lá naquela antena, com a IoT dentro do cadeado, que o funcionário, quando ele chega para abrir o cadeado, ele tem que usar o aplicativo. Ele aproxima o celular, o cadeado abre, sabendo quem que é o funcionário, que horas que ele abriu e que horas que ele fechou. Então, se o funcionário foi até a antena, falou que o parafuso lá de cima está quebrado, mas ele ficou 5 segundos entre a abertura e o fechamento do cadeado, eu já consigo ver que não é bem o parafuso que estava com problema. É um outro caso real que a gente tem, esse cadeado Internet das Coisas. É um cadeadão pesado, mas com toda a função e com bateria que dura 3 anos sem carregar. É bateria que, claro, quando acabar, troca a pilha, já faz uma manutenção no cadeado e ele continua funcionando. Beleza? Bom, como eu prometi, vamos agora então para o sorteio, certo? A gente vai sortear um kit de Arduino que, pessoal, é um primeiro passo para a internet das coisas. Com parceria aqui com a Mamute, eles estão lá no fundo também, eles têm um stand, tá? Quem ainda não conhece, dá uma passadinha lá. E eu agradeço a eles porque eles nos disponibilizaram esse kit aqui, olha, muito bacana, gente, muito completinho. É um kit aqui que tem sensores, é um kit de robozinho, enfim. É uma internet das coisas. E vejam, colocar um LoRaWAN aqui, aí eu vou deixar a cargo da imaginação de vocês. Combinado? Então vamos lá, eu vou pedir aqui para o Tiago passar para vocês um número para vocês concorrerem. Já estão com os números? Cara, só eu que não tenho número. Pô, Tiago. Então vamos lá agora. Eu vou trazer para vocês aqui na tela, né, um site de sorteio. E vamos sortear agora ao vivo para a gente ver quem é que vai levar esse kit da Mamute. Vocês viram o Thiago, aquele cara que deu esse número para vocês? Ah lá, achei o Thiago. Thiago, vem aqui me dar um help para a gente poder executar aqui o sorteio. Vibração aí, pessoal. Vamos torcer aí para vocês ganharem. Quem ganhar, olha que legal, hein? Quem ganhar vai me dizer, se não quiser dizer para todo mundo, mas pelo menos para mim, o que poderia criar de internet das coisas que a gente ainda não pensou? Vamos pensando aí, o que será que a gente pode criar com a internet das coisas? Um equipamento que eu troco a bateria a cada 3 anos, que de comunicação ele custa alguns centavos por mês, por equipamento, e ele está lá me falando o que está acontecendo lá na ponta. Prontinho, já estamos aqui com... Espera aí, deixa eu tirar a... Já está com Wi-Fi. Deixa eu só tirar o PPT para você poder... Ó. Aí, pessoal,
Esse aqui é um site público, tá? Assim a gente não tem perrengue lá com a auditoria. E aqui ele mostra exatamente o que a gente vai sortear e que número foi sorteado. A gente tem 100 números que foram entregues. Se eventualmente sortear algum número que ficou no saquinho, a gente volta a sortear até sair alguém. Então, não fiquem aí dormindo. Saiu o número, já levanta a mão, aí a gente fecha o sorteio. Preparado? Beleza? Então vamos lá. Sorteando. Esse aqui é um site que ele judia da gente. Ele não mostra nada. E quando mostra, ele começa a contar. Não é isso, Olá? Agora sim. Aqui está o seu sorteio. Ontem foi a mesma coisa. Ele demorou um pouquinho, acho que é por conta da internet lenta. Vai aparecer, pessoal. Olha lá. 5, 4, 3, 2, 1. E temos o ganhador. Quem será? Quem será? Quem será? O número 58. Ninguém falou bingo, gente. Tá aí? Então vamos no outro. Valeu. Obrigado aí, Derlan. Vamos no próximo. Sorteia mais um. 58 não era de ninguém. Agora sim. Vamos lá, Rafael. Professor Rafael está comigo aqui, desenvolvedor desse kit, gente. Olha o responsável aqui pelo kit que vocês vão ganhar. 2, 1. Temos o número. Vai lá, Thiago. Quem que ganhou? Quem que levou? 37. Temos o ganhador. Parabéns. Parabéns, parabéns, Edmir. Vem cá, pega o seu prêmio lá, Edmir. Vai lá, professor Rafael. Vem aqui comigo, vem aqui. Mais pro meio aqui, ó. Parabéns, Edmir.